Começando mais um podcast, começando mais uma semana, Câmara de Vencedores no ar, sempre aquele bom papo. A gente sabe que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo que tem relevância neste município, neste estado, neste país, neste mundo, acaba passando por essa bancada. Portanto, curte, compartilha, manda para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo. Hoje um convidado muito especial, o Dr. Cláudio Moraes. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Dr. Cláudio, para quem não sabe, advogado, um dos mais importantes deste estado e um homem com uma pegada dentro do direito, do jurídico eleitoral, que tem muito a nos passar hoje. E nós, como estamos debutando em segundo turno, possibilidade de segundo turno, mais de 200 mil eleitores, isso cravado no meio da semana passada, vai ser um bom papo hoje. Bem-vindo, doutor, vai ser um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado, Demerval. Mais uma vez, né, aqui presente com você. Sempre é uma honra estar presente aqui, bater um papo. Sei que conhece muito bem a realidade aqui, não só de Paraupebas, como toda a região. Também venho aqui para poder aprender muita coisa e, de repente, passar alguma informação que possa ser útil para os ouvintes aí. A humildade do doutor é impressionante, mas ela é real. Na vida é isso, é uma troca permanente, né, doutor? Quem sabe mais ensina quem precisa mais. Quem precisa mais acaba passando um pouco que tem para o outro e a gente vai fazendo essa conexão com o mundo, né? Isso é muito bacana. Verdade. A gente... Nós dentro da... Tem o professor Karnal. Professor Karnal. Ele fala muito... Leandro Karnal, né? Ele fala muito assim, bem, eu não sei muito mais coisas do que eu sei, né? Embora ele seja um estudioso, filósofo, uma pessoa altamente estudiosa, intelectual. E a gente, quando se dedica a alguma coisa com vontade, com afinco, obviamente a gente vai adquirindo um pouco de conhecimento, né? Um conhecimento diferente das demais pessoas que não se dedicam naquilo. Ponto. Entretanto, esse estudo, essa atuação, ela é uma gotinha no oceano de conhecimentos que a gente pode obter, né, como ser humano. Então é muito legal quando a gente pode fazer essa troca de experiência. E mesmo quando a gente fala de um assunto que a gente teoricamente sabe um pouco mais, Demerval, é impressionante como eu gosto muito de falar isso dentro do escritório. Quando nós estamos assim trazendo algum estagiário, por exemplo, novo que a gente vai iniciar conosco, eu falo sempre assim, olha, não tenha vergonha de perguntar. Perfeito. Mas não tenha vergonha de absolutamente nada. Por quê? Porque muitas vezes a pergunta que você pode entender como a mais simples, a mais singela, é algo que de repente eu posso estar vendo o dia todo o tempo, posso saber, mas nunca eu tinha feito aquela pergunta para mim. Para saber como que eu poderia responder. Perfeito. Então, às vezes está no automático, mas a pergunta faz a gente fazer uma reflexão. Então, é muito importante esse diálogo, eu sempre gosto de dizer isso dentro do escritório, e para a gente compartilhar realmente conhecimento, e a gente aprende muito. Aprende quando você passa uma informação, passa de um conhecimento, naturalmente você também aprende muito, tá? E quando você vai no meu perfil das redes sociais, lá no Instagram, a primeira coisa que tá lá é a seguinte, Cláudio Moraes, eterno estudante, aí depois vem advogado e tal, especialista, isso. Mas estudante sempre. Na época das diretas já tinha o Aprendizes da Esperança, né? Caramba, aquilo foi bonito, né? Verdade. Que movimentou, inclusive, os estudantes naquela época. E o Milton Nascimento fez aquela belíssima canção Coração de Estudante, para mostrar que se a gente não tivesse coração de aprendiz, esse coração de questionador, de curiosidade, a gente não vai aprender nunca, né, doutor? E é verdade, Demerval. E eu acho que eu carrego isso comigo muito fortemente, sabe assim? Eu tive a felicidade de, na minha infância, eu ser muito estimulado pela minha família, né, para estudar. Eu vim de uma família muito, muito, muito humilde, lá em Belém, né? E eles conseguiram, ainda bem, né? Sou muito grato à minha família por isso. Eles conseguiram colocar na minha mente que eu precisava estudar para sair daquela realidade nossa, sabe? Social, tudo. E eu sei que isso muitas vezes, é um padrão. Todo pai, toda mãe quer o melhor pro seu filho.
e vai incentivar sempre, na pior das dificuldades, sempre vai incentivar o melhor. Mas nem sempre a própria realidade, ela permite, de repente, com que aquela família, com que aquelas pessoas possam, de repente, tentar executar aquilo, né? Aquilo que seria o melhor. As dificuldades financeiras, a questão social, ela muitas vezes se sobrepõe. E isso acontece em milhares, milhões de lares do Brasil, né? E isso poderia também ter acontecido na minha casa por conta da questão nossa social, econômica. Mas mesmo apesar de tudo isso, eu fico feliz de eles terem conseguido colocar isso na minha cabeça. E eu vou te revelar uma coisa aqui que eu... Aproveite, doutor, aproveite. Que eu até hoje, é como se fosse um mantra, sei lá, se fosse uma regra, é um princípio básico que eu tenho de vida. Eu sempre tenho muito medo de não ter o que comer amanhã. E eu carrego isso comigo de forma muito forte. E por eu ter esse pensamento, eu falo o seguinte: para eu ser amanhã um pouco melhor como pessoa, como profissional, do que eu sou hoje, o que eu preciso fazer hoje? Eu tenho que plantar hoje para colher amanhã. Perfeito. Então hoje eu sou fruto do que eu plantei ontem. E assim sucessivamente. Então eu coloco esse pensamento, eu tenho esse pensamento desde cedo, desde muito cedo, desde antes de fazer vestibular. Eu sempre eu tive essa estratégia no vestibular. Eu fui fazer vestibular e eu falei assim, mas como que eu vou fazer vestibular para direito na federal, que lá só é carro importado, lá no estacionamento? O que significa isso, né? Medicina e direito. Porque só as pessoas que tinham melhores estudos desde a infância, ou seja, tinham um poder aquisitivo diferente, melhor, muito mais confortável, praticamente eles eram a maioria ali dentro da faculdade, né? E eu sempre estudei escola pública, eu digo, e agora? Como é que eu faço para competir? Porque por mais que eu seja otimista e entendo que eu sou aqui organizado, estratégico para estudar, mas eu não tenho a mesma qualidade de estudo no ensino, na educação pública em relação às melhores escolas privadas. E aí eu montei uma estratégia, me matriculei numa escola particular na época, sem condições de pagar. Caramba! E eu, na primeira semana, eu me matriculei e falei assim, como é que eu vou pagar isso aqui, cara? Eu não tenho condições de pagar. E aí eu sempre fui eu sempre soube digitar rápido, eu sempre gostei de informática. E aí eu procurei um professor, um coordenador do curso, e falei assim, professor, tudo bem, eu sou o Cláudio, eu estudo ali na época era o CH, CBCSH. Eu estudo ali no CH e eu queria poder, eu sei que o senhor é o coordenador do curso, né, disse isso, e eu não tenho como pagar aqui a escola. Eu disse assim, mas como que você não tem condições de pagar? E você veio se matricular aqui da minha escola, né? Tinha 17 anos. E eu queria poder fazer as suas apostilas. Eu deixo fazer as suas apostilas, aí o senhor me paga quanto o senhor quiser. Porque o que o senhor me pagar, me ajuda a pagar a mensalidade. E aí eu acho que eu sensibilizei ele, né? Aí ele falou assim, olha, onde é que tu estudas ali? CH. Então vai lá, depois da aula tu volta aqui. Aí eu voltei depois da aula, bati na porta da sala dos professores, ele pediu pra eu entrar. E aí ele falou, como é teu nome mesmo? Cláudio. Aí me apontou assim uns 9 ou 10 professores. Olha, a partir de hoje tu vai fazer a apostila de todo mundo aqui. Aí eu caí no choro, fiquei emocionado, agradeci. Virei o mascote deles. E eu agradeço tanto a esse grupo, porque eles foram fundamentais para e justamente eu assimilar ainda mais a importância do estudo na vida da pessoa, porque eu já estava ali naquele momento, porque a minha família tinha colocado isso na minha mente, na minha cabeça, né? Tinha conseguido, felizmente, ainda bem, colocar para mim que o estudo era o caminho, e eu era muito conformado realmente com a nossa realidade, eu queria ajudar a minha família. E aí, quando eu consegui ter esse diálogo com esses professores e passei a conviver com eles, aí pronto, aí a educação ficou na minha cabeça como o principal instrumento de transformação de uma sociedade, entendeu? Então, quando você passa hoje para o seu time, para o seu escritório, olha, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez de perguntar, de questionar, você começa com uma pergunta lá para o seu professor, né? Exatamente. E aí, a partir dali, se abre o campo, né? Essa situação, eu lembro do filósofo, não estou lembrado o nome dele agora, lá o que falou lá, só sei que nada sei, né?
Eu estava lendo um dia desse o contexto dessa frase e ela é muito profunda, né? Porque quando a gente pega aqui o superficial só sei que nada sei, a gente pode até pensar que se trata de uma coisa meio teórica, meio algo só mesmo de retórica, né? Para impressionar, uma frase bem feita. Mas na época ele estava exatamente colocando o fato do desejo de aprender, né? Se eu descubro, né, aquela coisa de autoconhecimento, que eu não sei algo, então eu estou pronto para aprender. Sócrates, né? Aí, eu vou até usar essa lembrança aqui que o Jorge passou para a gente nunca mais esquecer, né? O lembrar do jogador. Pronto. Não é o Sócrates do Corinthians, viu? Corintiano, né? Sabe como é que é, né? Não é o Sócrates do Corinthians. É o filósofo só sei que nada sei. Quando você esbarra com essa realidade do autoconhecimento, eu quero saber mais, descobrir mais, aprender mais, aí você está pronto para ser gigante. É porque você abriu a sua caixa ali para colocar dentro o que for necessário, né, doutor? Verdade, Merval. Olha, essa questão da educação, essa questão de conhecimento, essa questão de você se permitir aprender é magnífico. É um mundo especial, vou te falar. Assim, é um mundo que você nunca mais volta pro nível anterior, sabe? Você sempre está em permanente expansão. E eu estou falando isso em vários sentidos. Olha, eu vou tentar fazer uma conexão aqui com algo concreto e atual e triste que está acontecendo hoje no Brasil, que é essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Perfeito. Que aconteceu e que está acontecendo. Nós estamos ainda no processo, né? Demerval, quando você... antes de vir para cá, eu escutei um pedacinho de um podcast que fala sobre as fake news que estão sendo espalhadas, né? E aí, as táticas que são utilizadas, nós estamos falando de educação, agora eu vou conectar com fake news perfeito. E um desastre, né, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E tudo isso tem a ver com educação. Eval, se a gente falar aqui 100 assuntos, muito provavelmente nós vamos poder conseguir conectar quase os 100 com a educação. Perfeito. Então, quando você se depara para estudar, para analisar tecnicamente o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, e não estou falando da catástrofe em si, mas eu quero falar especificamente da exploração maliciosa que estão fazendo em cima da catástrofe, em cima da desgraça da vida de milhares, milhões de pessoas, e como que as pessoas que consomem um conteúdo que estão fazendo por mera questão financeira e também política, como essas pessoas elas são manipuladas muitas vezes por falta de uma educação. Muitas vezes não, sempre. Porque se eu me permito... Aí, claro, eu vou dar um exemplo só aqui, mas se eu tenho um mínimo de informação, de conhecimento, de educação, para saber que existe por trás de cada mensagem tática, cada fake news daquela. Eu não gosto de falar muito o termo fake news, porque parece que ao longo do tempo ficou muito suavizado esse termo. Fake news é uma coisa como se fosse, ele falou uma besteira ali do Corinthians. Eu não gostei, isso aí é fake news. Não, não é. É muito mais profundo que isso. Porém, se as pessoas são educadas de forma correta para esse tipo de realidade que nós vivemos hoje, que diz respeito à tecnologia, que diz respeito às redes sociais, à internet de modo geral, Demerval, essas pessoas estarão muito mais vacinadas, muito mais blindadas e não vão ser permeáveis a esse tipo de conteúdo. E o problema é que a falta dessa educação, aí eu já coloco isso aqui de repente como uma pauta, será que isso não é interessante ir para dentro das escolas atualmente? Nós não vamos voltar para uma era offline. Verdade. A gente não vai voltar mais para uma era anterior a esse momento tecnológico. É daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para o IA. Entendeu? Então, será que não é necessário que as crianças, os estudantes já não estejam vendo? Na verdade, não é antes de qualquer coisa, será que os professores já estão
preparados? Porque para poder ensinar, tem que estar preparado primeiro. Exatamente. Será que a gente está preparado para poder levar esse conhecimento para as crianças? Por quê? Porque senão, daqui a pouco, nós estamos preparando uma nova camada, uma nova geração de pessoas que sabem manusear, sabem manusear, mas elas sabem, muitas vezes, a profundidade daquilo que está sendo veiculado. Porque quem tá dentro de uma máquina, quem está à frente de busca por poder ou resultados financeiros, Demerval, qualquer grupo político, sim, qualquer pessoa, qualquer grupo econômico, eles sempre estão organizados. Vou dar um exemplo para você que eu gosto muito de falar. Vamos imaginar que essa mesa aqui seja a sociedade. Sim. Sociedade brasileira. Parauapé, Belém, individual ou Brasil. Vamos imaginar que aqui essa garrafa de água aqui, o fundo aqui dela, aqui, é um grupo político. Um grupo político. Ali naquele bairro tem a Dona Maria, ali no outro bairro tem o Seu João, e eles estão preocupados com o seu dia a dia. A consulta médica, conta da água, consulta do boleto, boletos, emprego, a filha que ficou desempregada. Esse pequeno núcleo, ele está girando em torno de um mesmo objetivo. Eles, né, são vários grupos dentro de uma elite, querem alcançar o poder, querem trabalhar para poder alcançar a prefeitura do município, o governo do estado, o governo federal. E aí que eu quero falar com isso. Toda essa sociedade que está desorganizada para essa finalidade, está naturalmente, isso não é errado, está ali em busca aquilo que é a sua necessidade imediata e tal. A sobrevivência é a prioridade. Isso. Essas pessoas jamais serão eleitas. Por quê? Porque se a Dona Maria quiser ser eleita, ela tem que sair daqui desse universo de pessoas, que estão atuando somente em função do seu dia a dia, que é tudo certo, e ela tem que vir migrar para cá, para esse pequeno grupinho. Aí aqui sim, dentro desse pequeno grupinho, sairá o prefeito, sairá o vereador, sairá o governador, o senador da República, o deputado federal, estadual, presidente da República. É daqui. Então, a organização, para qualquer coisa, ela é fundamental. Porque se esse grupo pequeno não estiver organizado, eles vão estar inseridos dentro dessa massa. É a Dona Maria e Seu João. Desorganizados. Então, quando a gente volta para fake news, quando a gente volta para poder falar sobre essa atuação perversa de pessoas que atuam criando de forma profissional conteúdos para desinformar a sociedade, além da maldade em si, além do ato criminoso em si, porque você através desse tipo de conteúdo, você vai desestimular doações, você vai passar a fazer com que uma rede de pessoas sintam ali aquela angústia de achar que estão abandonadas completamente pelo poder público, né? Isso não é certo, tá? Porque se nós, enquanto sociedade, decidimos que nós vamos ter um Estado para gerenciar a coisa toda, então, por mais que eu tenha o direito de criticar as ações, e tenho direito e tenho que exercer esse meu direito, tenho que criticar, eu também não posso, paradoxalmente, falar assim, não, eu não acredito, e tá tudo perdido, senão a desesperança vai dominar o cenário. Perfeito. Análise profunda, perfeita e atual, né? E quando esses conteúdos são disseminados, nós temos no mínimo dois interesses evidentemente postos. É o interesse financeiro e o interesse político. Sim. Porque se eu desconstruo uma teoria, uma tese, uma informação e faço uma contra-informação e presto uma desinformação, eu vou criando um núcleo de pessoas que estão ali se engajando com o que eu quero, e depois é mais fácil eu capturar esses corações, essas mentes, essas almas. Exatamente. Entendeu? E economicamente, também é interessante isso para alguns grupos. Agora, à custa de quê? À custa de sofrimento de muitas pessoas, à custa da desgraça alheia, e isso não pode permanecer, isso não pode continuar. E tudo isso porque a gente não tem essa capacidade de fazer uma leitura dos cenários, né? Que é a questão da educação.
Eu diria até que isso que você está colocando aqui, doutor, é aquele nosso antigo interpretação de texto. Antigo interpretação de texto, porque, estou dizendo antigo, porque nós estamos saindo dessa fase para ir para algo muito mais analítico. Antes a gente, na escola, a professora passava um trabalho e a gente tinha que fazer uma interpretação para além do que estava escrito. O que é que tinha, né, ali no contexto, no cenário, em que conjuntura. Hoje nós vamos ter que fazer isso com o advento da internet, porque o que há por trás de muitos acontecimentos, como é o caso do Rio Grande do Sul, está baseado numa organização que você muito bem colocou ali, num grupo que tem interesses que nem sempre representa as demandas da comunidade. Eu diria que nós estamos num tempo que até o crime pode nos passar uma lição, porque até o crime está organizado, né, doutor? É verdade. Até o crime está organizado e a gente... Quanto mais organizado ele fica, mais poderoso ele mais fica. poderoso ele fica. Doutor, o senhor falou que o início da sua percepção de mundo, compreendendo que a educação é fator preponderante para escalar na vida, é lá em Belém, de onde você é originário. E como é que Parauapebas entra na vida do meu querido doutor Cláudio? Interessante. Eu nasci, me criei em Belém, eu estudei, enfim, formei em Belém. E aí, Demerval, eu sempre tive interesse, né, de sair de Belém. O que aconteceu? No ano de 2002, 22 anos, se elegeu no Pará um senador chamado Dulciomar Costa, baixinho. Isso. Ele se elegeu senador e assumiu o Senado em fevereiro de 2003 e eu fui trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele dentro de um partido político que ele assumiu, na época era o PTB. E aí, em 2003, e aí o que aconteceu? Quando ele assumiu esse partido, o partido ele tinha acabado de fazer uma fusão. Ele foi eleito pelo PSD, o atual PSD 55, no passado era 41. E aí, quando ele se elegeu, o presidente nacional do partido, do PSD, ligou para ele e falou: Dulciomar, você foi o nosso único senador eleito no Brasil, corre para cá para Brasília que eu quero abrir mão do partido, quero fazer alguma coisa com ele, vou fazer uma fusão, uma incorporação, vem para cá. E aí, no final, decidiram que o partido ia ser incorporado pelo PTB. Então, o Dulciomar, como senador do Estado, ele ia ficar à frente do PTB. Interessante que o Dulciomar foi eleito pelo PSD e o PTB tinha um candidato a governador, que era contrário a ele, porque ele estava na chapa junto com o PSDB na época, o Jatene e tal, o governador. E o Dulciomar tinha sofrido várias ações do PTB. Aí depois ele assumiu o PTB, até pagou as multas que ele mesmo sofreu. Aí o que aconteceu? Que do partido que entrou contra ele, né? Que era o partido que depois ele assumiu a presidência. Aí quando eu fui trabalhar com ele lá no PTB, o PTB, por essa condição de fusão, ele tinha em todo o estado do Pará 2 grupos políticos, um do antigo PSD e do atual PTB, e que tinha que decidir quem que vai ficar com a presidência no partido, no município. Na época era 143 municípios. Sim. Aí depois veio Mogi dos Campos e o Pará passou a ter 144. E aí eu participei desse processo. Por quê? Eu era a pessoa que ficava na antessala do senador, do Dulciomar, e do secretário-geral do partido. E eu que ficava tomando conta da organização do partido em todo o estado, da questão de documentos e tal. E orientando as pessoas. Então, na época eu não era ainda advogado. E eu estudava muito o material eleitoral, né? E partidário, para poder orientar todos os partidos em todos os 143 municípios. Só que na época nós não tínhamos WhatsApp. Nós não tínhamos essa facilidade de internet que nós temos hoje. Para você falar com uma pessoa era só no telefone fixo, praticamente. Uma dificuldade grande, e no interior do estado mais ainda, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma baita de uma experiência nesse momento, porque eu acabava recebendo as pessoas do Pará inteiro, que eram ali voltadas, que tinham ligações com os dois partidos, né? E eu ouvia as histórias, fazia um relatório e encaminhava ali para o secretário-geral ou para o próprio senador. Mas o senador ficava mais de forma secundária. Quem estava mais à frente era o secretário-geral. E aí, nisso, Demerval, eu passei a conhecer e me conectar com todo o estado do Pará. Então, eu era o Cláudio do PTB.
Vamos falar com o Cláudio lá do PTB e tal. Eu passei a ter essa referência. E depois passei a viajar ao estado, fazendo treinamentos, porque como eu tinha acesso direto ao TRE, então, desde então, eu sempre tive uma conexão muito forte com o tribunal, com os servidores, para poder pegar informações na origem, e aí eu era o responsável por passar esse conteúdo para as pessoas do partido. Só que eu sabia que era muito difícil, como é difícil até hoje. Então, por exemplo, você tem uma rotatividade de direção muito grande nos municípios. E a direção nova que entra, ela entra sem saber nada muitas vezes. Muitas vezes não, 90%. Porque são pessoas novas, pessoas que geralmente entram... A direção, ela tem o comandante é o presidente. Aí bota os amigos, bota a família da presidência ali na diretoria. E quem vai coordenar só é ele. Ou ela. Porém, não tem conhecimento das regras, da legislação eleitoral, da legislação partidária, dos sistemas da justiça. Então, o que eu fazia? Eu aprendia a manusear todos esses sistemas e ia viajar, ou fazia reuniões em Belém com vários deles para poder ensiná-los. E aí, o que aconteceu? Em 2012, eu já advogando pelo meu escritório e tudo, participei de 16 candidaturas, 16 campanhas políticas aqui no sul do Pará. Eu fui morar em Redenção em 2010. Sim. Eu cheguei em Redenção dia 7 de janeiro de 2010. Aí montei minha base em Redenção. Por quê? Porque eu tinha ajudado a eleger também, participado, né, na verdade, da campanha do prefeito que tinha sido eleito em 2008. E aí, em 2010, ele lançaria um candidato a deputado estadual, que era também do PTB. E aí eu fui para a Redenção para ajudar a coordenar essa campanha. Então eu fiquei à frente do jurídico, da prestação de contas e tal, do candidato, e fazendo um trabalho em 39 municípios. Caramba. Os supostos 39 municípios que pertenceriam ao Carajás, eu ficava andando em todos esses 39 em função, né, para poder atuar dentro do partido político, em função dessa pré-candidatura desse candidato a deputado, que era ex-prefeito de Redenção, Mário Moreira, um amigo meu. E aí, o que aconteceu? Nesse trabalho de 2010, eu já plantei sementes para atuar nas eleições de 2012, dos municípios. Eu fui fazendo o seguinte, eu chegava no município, muitas vezes eu levava o nome do Mário, né, e a pessoa dizia assim, não, Cláudio, mas eu não conheço o Mário, ele não é daqui, não sei o quê. Aí eu dizia assim, tá, tudo bem, mas você me conhece. Sim, você sempre me ajudou lá no partido e tal, então pronto. Eu quero pedir a sua ajuda para o Mário, da relação que nós temos. E eu vou te dar uma garantia. Em 2012, na tua eleição municipal, eu estarei aqui. Se o Mário for eleito ou não, eu estarei aqui. Eu sempre te ajudei e vou continuar te ajudando. Aí eu consegui muito apoio por isso. E aí, dentro dessa porque a minha vida era dentro de um carro. Com duas malas. Uma mala de roupa e outra mochila com notebook, internet móvel. Para onde eu chegava, eu botava meu notebook bem. Aqui é meu escritório. Porque era uma atuação específica. E aí, o que aconteceu? Dentro dessa atuação em 2010, eu mapeei alguns municípios para atuar em 2012. Então, em 2012, nós atuamos em 16 municípios. O meu sócio, à época, foi morar para a Redenção também, 2011. E aí, em 2012, a gente começou a cair na estrada e tal, viajar, pegar a estrada, já tinha mapeado os municípios. E Parauapebas essa região ficou sob a minha responsabilidade. Por quê? Porque no final das contas, em 2012, eu não queria mais continuar com o prefeito. O prefeito, que era um parceiro meu, no final da eleição de 2010, eu não gostei de muitas posturas dele. Imagino. Que ele teve com algumas pessoas. E é interessante, Val, eu comprei briga alheia. Ele não fez nada comigo. Ele não fez nada que eu não gostasse, porque ele fez contra mim, não. Ele fez com outras pessoas que eu não gostei. E falei assim, não, se esse cara fez isso com esse cara que é irmão dele, imagina comigo. Então deixa eu me sair logo, porque eu não gosto de também relacionando com pessoas assim e tal. Então, e eu disse, eu não quero trabalhar com ele, eu vou também montar um grupo contra ele. E peguei 2 pessoas no município, 2 irmãos, e construímos um grupo gigante de partidos políticos, porque eu sempre tive relação em Belém, com os partidos também. E no final das contas, a pessoa que era o Mário, que nós organizamos todos os partidos, ele disse assim, Cláudio, eu não consigo sair candidato contra ele, era o Wagner Fonte. Eu não consigo porque eu sempre tive uma história com ele e tal, e porra, cara, ele sabia que eu não tinha mais condições de ir com ele, de acompanhar. Eu disse, não, Mário, tudo bem, eu te entendo, você tá certo, faz o seguinte, então, meu sócio, Dr. Gleidson, vai ficar aí à frente de Redenção e os outros municípios,
e eu vou ficar para cá, para Parauapebas, Marabá, essa região, e eu vou ficar coordenando o escritório por aqui, e não vou aí, porque assim, porque você vai pegar tudo aquilo que eu construí para levar para ele, que eu não queria que fosse com ele, já que vai, tudo bem, é o melhor para você, é o melhor para o grupo, aí tudo bem, mas eu não me permito estar perto dele. E aí eu fiquei para cá. E nisso eu fui criando, né, uma relação. Aí aqui era, liga, né? aqui era a eleição do Valmir. Sim. Na eleição do Valmir, eu atuei pro Valmir, né? Porque eu tinha uma relação com o PTB e o PTB lançou a vice-prefeita, a Ângela. Isso. Na época, Ângela Massude e Ângela Pereira. Isso. Né? Ângela Silva agora. Ângela Silva, muito bem. Exatamente. Nossa amiga, depois eu quero trazer a Ângela aqui, que tem muita história para contar. Sou fã número 1 dela. Você é muito fã, eu sei disso. Fã número 1 dela. E aí você, inclusive, se envolveu com a família, né, da Ângela. Exatamente. Você faz parte hoje, você é quase filho dela. Hoje eu sou genro da Ângela, né? E foi por isso que quando aconteceu o seguinte, depois da eleição do seu Valmir, justamente por essa condição, no ano seguinte, né, eu peguei, me distanciei de qualquer tipo de vínculo aqui com o município. Foi até uma experiência interessante da minha vida, meu irmão. Por quê? Em 2013, nós montamos três bases do escritório, né? Uma em Redenção, a outra seria em Marabá, mas aí por conta da minha relação com Parauapebas, eu mudei para Parauapebas, a nossa base do escritório, e a outra em Belém. E aí eu falei assim, né? Isso em 2013, eu falei, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar um pouco do meio político, porque minha vida sempre foi isso e tal, desde, né, lá de trás, desde 96, eu acho, da primeira eleição do Edmilson Rodrigues em Belém. Sim. Eu entrei numa atuação política ali e nunca mais saí, em 96. E aí o que acontece? Eu passei um ano, em 2013, uma parte de 2013, na verdade, não foi um ano inteiro, atuando em outras áreas que não as minhas de especialização, daquilo que eu gostava de estudar e tudo. E eu fiz isso para poder ter uma experiência. Eu dizia assim, não, vou ser um generalista. Vou atuar em todas as áreas do direito. O cliente chegava no escritório, tudo bem, você trabalha com trabalho, mas não te falei nada, não interessa. Entra aí que eu sou advogado, eu vou ouvir a tua história, vou estudar. Bom demais. Só que aí depois aconteceu o seguinte, eu não estava mais feliz. Eu falei assim, não, eu não aguento. O negócio mesmo é político. Tem que voltar para aquilo que eu amo, que eu escrevo, que eu gosto, que eu estudo, que, sabe, não tem como. Porque pelo que você está contando, a política, ela te capturou muito antes, né, de você se formar. Sim, exatamente. Você já estava ali atuando como um advogado ainda sem formação e isso foi se formando no processo. Exatamente. Né? Eu era um curioso, eu era aquele assessor do partido que, por não ter estrutura, muitas vezes uma organização como eu achava que tinha que ter, e até hoje os partidos, infelizmente, a maioria não tem, eu estudava e orientava, não como advogado, mas orientava aquilo que eu captava dentro do TRE, aquilo que eu estudava, os sistemas. Pô, o sistema, hoje em dia, é mais fácil você fazer um treinamento online para as pessoas. Mesmo assim, o pessoal não sabe, não costuma fazer. Mas antes, não. O sistema, você aprendia aqui no TRE, e para você falar com as pessoas no Pará todo, Pará desse continental, sem internet, que hoje quando a gente fala em comunicação é muito fácil, é pegar um WhatsApp, mandar um WhatsApp, tá ótimo. Mandar um link de um aplicativo, de um Zoom da vida, do Google Meet, e fazer uma videoconferência. Mas antes não, era telefone fixo. Você tinha que ligar e a pessoa atendia, e eu queria falar com fulano, olha, ele não tá. Que horas ele chega? Vou chegar a tal hora, então diga pra ele que eu vou ligar a tal hora. Entendeu? Pra você passar uma orientação. Era muito difícil. Mas eu tinha a convicção que eu tinha que ajudar. E eu também tinha outra coisa também que eu fazia, que era estratégico também meu, no sentido de dizer assim, olha, eu preciso, aquilo que eu te falei agora há pouco, eu já aplicava isso lá atrás porque eu já pensava isso. Eu preciso demonstrar para essas pessoas que eu sou bom no que eu faço. Perfeito. Então eu vou me dedicar, sabe? Vou me dedicar e eu vou mostrar serviço. Por quê? Porque naturalmente eu vou estar plantando uma sementinha em cada município do Cláudio. Olha, não, a Cláudia é aquele que nos ajudava lá no partido e tal. Pô, eu não quero que as pessoas tenham uma imagem ruim de mim, de não fui, eu não trabalhei, eu fui negligente. Não. Pelo contrário. E eu fazia isso sem 0800. Fazia muita coisa que não era da minha alçada. Plantação mesmo. E a pessoa chegava às vezes querendo ajudar, eu disse, não precisa. Não precisa. O que eu pensava? Eu vou voltar lá no município desse cara lá na frente, quando eu me formar, vou estar advogando. E eu quero que esse cara, se ele lembrar de mim, vai dizer, não, ele vai lembrar, ele vai ter alguma lembrança positiva
profissionalmente falando minha, entendeu? Era isso que eu pensava. Um método e tanto, hein? Tá. E que fica como dica, viu? Você que está começando na vida, seja qual for a sua área, plante para depois colher. Aí, interessante, foi concluir o que você me perguntou, como Parauapebas surgiu. Sim. O que eu pensava, Demerval, quando eu formei? Eu falei assim, olha, eu sou um ilustre desconhecido, né? Minha mãe, na minha família não tem nenhum advogado, não tem uma placa, não tem um escritório com placa pronta para eu chegar e herdar, né? Aquela marca e tal. Não, nada, não existe nada. Meu pai ele era taxista, minha mãe, né, também sempre foi muito trabalhadora, mas eu não morava com a minha mãe, morava com a minha avó. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, ninguém do interior, vamos dizer, da área que eu quero atuar, vem aqui em Belém, vou procurar o Cláudio Moraes, corintiano, gente boa. Como que alguém vai procurar o Cláudio em Belém se ninguém me conhece? Sim. Então, quando eu formei, o que eu pensei? Não, eu vou pro interior, vou viajar nos municípios, porque eu já sabia que eu ia fazer esse trabalho de viajar para plantar ali, fazer grupos políticos, eu reforçar minha imagem, e aí o que vai acontecer? Se der certo, depois as pessoas podem vir a Belém e dizer assim, vou lá procurar o Cláudio, porque na verdade eu vim aqui, em loco, dizer assim, oi, tudo bem, eu sou o Cláudio, eu sei fazer isso, isso e isso. Então eu vim aqui para poder tentar abrir um mercado para mim. Antes de internet, esse cara já fazia marketing digital. Pronto. Isso é muito bom, hein? Caramba. Doutor, nós vamos entrar agora aqui numa outra seara, porque você está em Parauapebas, mesmo tendo aquele ato de 1 ano, retornado lá para Belém, né, para sua base, mas Parauapebas tem uma ligação com você muito grande, você com Parauapebas. E nós atingimos a marca recentemente de 200.601 eleitores. Pelo menos foi... Eu soube, inclusive, pela minha fonte lá dentro, que ainda vai ser contabilizados alguns números, esse número pode, inclusive, subir. Mas o fato da gente ter direito a segundo turno não significa que tenha, né, doutor? Explica pra gente o que significa um instituto do segundo turno, que só é possível com acima de 200 mil eleitores, e em que ponto ele se dá dentro de uma eleição. Então, Parauapebas atingiu, né, 200 mil eleitores. Como eu estava te falando mais cedo, eu achei interessante, eu não sabia desse número. No sábado, estava ali à tarde tomando meu café, estudando um pouco, e aí identifiquei também esse número. E eu fui fazer uma pesquisa e vi que até janeiro desse ano, deste ano, 2024, menos de 100 municípios possuíam 200 mil eleitores no Brasil, né? Caramba! O Brasil tem 5.570 municípios, alguns dizem que são 5.568. O IBGE, eu já vi esses dois dados lá no IBGE. Eu vou falar aqui de 570. Vamos arredondar. Isso. E para 100 municípios apenas terem, né, 200 mil eleitores, eu acho pouco, né? Muito pouco. Interessante isso. E Parauapebas se insere hoje nesse pequeno grupo, né? Esse grupo seleto de municípios. Isso, antes de falar da questão de segundo turno, meu irmão, também demonstra o tamanho de Parauapebas, né? A relevância dela no cenário nacional, né? Perfeito. Porque não é já que nós temos apenas 100 municípios, agora um pouco mais talvez, porque quando eu li essa reportagem em janeiro, faltavam poucos municípios para atingir 100 municípios no Brasil todo. E já que Parauapebas se enquadra hoje nesse pequeno grupo, isso não deixa de ser muito representativo para a gente, porque coloca Parauapebas realmente num município que permanentemente está em crescimento. Sim. Populacional, pelo menos, né? Sim. A gente tem aqui números realmente que são atípicos, que exigem, na verdade, Demerval, muito mais planejamento do poder público, tá? Porque como você não tem uma estabilidade de números, de demandas, então, obviamente, você... a própria legislação ela já exige isso do gestor público, mas também em função, também pela questão da característica de Parauapebas, isso exige ainda muito mais dos gestores de Parauapebas, essa questão do planejamento, né? Perfeito.
E é interessante isso. Mas voltando aqui para o segundo turno, voltando aqui para a possibilidade de segundo turno, realmente hoje Parauapebas está inserido nesse ambiente, nesse cenário, que pode haver segundo turno, né? Não havendo a maioria, nenhum candidato obtendo a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, que é aquele popular 50% mais um, haverá segundo turno, né? Indo para o segundo turno, os dois mais bem votados no primeiro turno. E aí, no segundo turno, quem obtiver a maioria dos votos é eleito, entendeu? Que é uma conta mais simples, né? No segundo turno, tá os dois lá, foram os mais bem votados. Entre os dois, quem ultrapassou essa margem ali dos 50%, né? No segundo turno, quem fizer mais leva. Quem fizer mais leva, né? Acabou, Isso, né? Isso. Independentemente daquela conta que foi feita no primeiro turno, porque o que a gente observa, até mesmo em termos nacionais, muita gente no segundo turno já não vai votar, tá, porque eu já votei, aquela coisa toda, enfim, né? Eu acho que essa questão, eu acho que tem muitos fatores que influenciam isso para a abstenção, né? Mas as eleições municipais, elas são muito mais acaloradas também, né? Tem isso também. Que envolve família, envolve o João, Pedro, Maria e o Joaquim ali, ou seja, pessoas que a gente conhece, sim, né? Que tem contato. É diferente de uma eleições gerais de deputado, que nem todo município tem um candidato a deputado, né? Então, fica uma eleição mais distante, mais fria e tal. E a depender de como a classe política se movimenta, se organiza para vamos dizer assim, despertar o interesse lá no eleitorado, a gente vai ter uma quantidade maior ou menor de abstenção, né? Doutor, o senhor falava ainda há pouco aqui de fake news com relação a essa situação lá do Rio Grande do Sul, e eu acho que isso cabe bem, porque nós estamos dentro desse processo eleitoral discutindo muito essa situação, né? A fake news, ela é, como você mesmo disse, algo muito sério, embora a gente tenha transformado num termo até comum e relativizando isso, mas a fake news ela é um dispositivo que quase sempre se utiliza para prejudicar de maneira quase irreversível um oponente, né? Ela tem um propósito. Não pense que isso é brincadeira de internet, de WhatsApp, de Instagram, Facebook, YouTube, que não é. Isso é algo produzido, inclusive profissionalmente. Olha a gravidade disso. Ninguém senta atrás de um celular, de um tablet, de um computador para brincar de fake news. A coisa é muito, mas muito séria mesmo. Estou colocando essa situação aqui para perguntar o que houve nas normas, nessas alterações que aconteceram com relação à legislação eleitoral para este pleito especificamente, e a gente precisa ligar as antenas. É verdade, Derival. Olha, eu já falei isso algumas vezes, mas não falei aqui ainda para você, então eu vou ser repetitivo para quem de repente me ouviu mais de uma vez, mas aqui no seu programa é a primeira vez. Desde 2019, quando eu saí da Procuradoria do município, eu saí por um objetivo, né? Alguns objetivos. Um deles era voltar a estudar, mergulhar nos estudos. Eu sempre tive interesse de seguir uma carreira acadêmica, palestrante, e sempre voltado para ali a administração pública, tá? Que é a minha especialidade, né? Eu sou um especialista em direito eleitoral, mas porque essa especialidade minha, ela está conectada com outras especialidades que eu tenho, que são todas voltadas para o direito público, para o direito administrativo, que é justamente essa relação do Estado, né? Essa relação com o Estado. Então, quando a gente atua no eleitoral, nada mais é do que a fase preliminar daqueles que depois vão fazer a gestão da coisa pública, tá? Mas o que eu estudo, né, com muito mais afinco são matérias relacionadas ao poder público, à administração pública e tal. E a partir do ano que vem, a gente vai ter uma atuação muito diferente aqui em Parauapebas e na região, inclusive, sobre isso. Opa! E aí, Demerval, o que acontece? Essa questão das fake news, eu passei a estudar com muito mais afinco a partir de 2019. Eu fui querer entender um pouco mais sobre a área que você domina, uma maestria, que é a comunicação. Mas não a comunicação para eu ser um comunicador, a comunicação para eu trazer para dentro do direito, para eu entender esse fenômeno, especialmente da desinformação, para saber como que os clientes, de repente, meus, e também eu estude e também aplique isso para os clientes, obviamente, mas como os agentes políticos, aqueles que têm interesse em obter mandato,
e também os agentes públicos, aqueles que já estão na administração pública fazendo a gestão da coisa pública. Como que eles vão lidar com esse tipo de coisa? Vou te dar um exemplo. Na pandemia, aqui em Parauapebas, 2020 era ano de reeleição do atual gestor da Ciler. Era uma eleição municipal. Nós fomos invadidos por uma enxurrada de fake news voltadas para a pandemia, no sentido também de desgastar o governo. Aí você vê a perversidade. A gente está falando aqui hoje de uma catástrofe no Rio Grande do Sul, e também nós tivemos outra situação atípica mundial em 2020 e que também existia isso. Então, não dá para a gente acreditar, Demerval, que, poxa, tem pessoas insensíveis, desumanas. Não, existe mesmo, e sempre haverá. Não dá para você tirar como métrica o Demerval. Uma pessoa que quer o bem das pessoas, que não quer, jamais vai ter condição de fazer algo maldoso. Não tem como a gente tirar, colocar como parâmetro pessoas normais, comuns, pessoas sensíveis que têm ali sentimento, respeito com o outro, com outro ser humano. Não dá. Existem pessoas mais. Isso sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. Então, se essa pessoa está lucrando com isso, eu não posso colocar como, está lucrando por isso. Não, não pode ser considerado uma atividade profissional lícita. Isso não pode ser considerado uma atividade econômica. Perfeito. Que essa pessoa pode dizer, olha, não, está indo atrás do sustento dele. Não, meu irmão, você não está. Você está cometendo crime. Você está fazendo... essa pessoa aprendeu o algoritmo, Demerval, de uma forma muito especial e utilizou para o mal. Então ele consegue capitalizar, ele consegue captar, como eu falei mais cedo, a atenção das pessoas, o tempo valioso, né? Eu sempre falo isso, olha, por que as Big Techs são o que são de potência? Porque elas conseguiram algo valiosíssimo da gente, que é isso aqui, ó, é o nosso tempo. Quando você passa o tempo, minutos, horas na frente de uma tela, isso é um dos maiores patrimônios que você tem, é o seu tempo. E é através desse seu tempo disponibilizado que eles conseguem capitalizar. E tá certo, não estou falando que é errado. Inclusive, né, doutor, acho que é importante a gente colocar isso aqui, que para quem está hoje à frente das Big Tech, dos Google, Facebook, Instagram, TikTok, uma busca incessante por tecnologia, ou seja, algoritmo, para exatamente reter a atenção da audiência e manter por mais tempo possível com a sua tela ligada. Então isso não é à toa. Quem vai fazer uma maldade usando a internet, usando as redes sociais, ele sabe que precisa capturar a atenção por mais tempo possível da audiência, né? Por isso, os temperos da maldade dentro dos conteúdos. Por isso, as coisas apelativas. Tá? Por isso que as coisas que mais impactam são aquelas que geralmente causam mais... tem mais atenção, né? E é aquela história, a fake news, a desinformação, ela é muito poderosa porque ela não é construída em cima de mentira propriamente. Sim. Muito embora muitas vezes tenha mentira propriamente, sim, que é mais fácil de desmascarar, mas mesmo assim tem apelo social. Tem pessoas que consomem aquilo. Mas a maioria, talvez, não sei se é a maioria, mas boa parte delas é feita com meias verdades. Então, eu parto de um princípio que todo mundo concorda, água é vital para a vida. Sim. Opa, já capturei a mente de alguém. Mas, aí eu vou colocar aqui um final que não tem nada a ver com pelo fato da água ser vital, e a pessoa tende a concordar comigo, por quê? Porque eu comecei capturando ela por uma coisa racional. Água é vital para a vida. Por uma coisa comum, por uma coisa coletiva, né? E aí, aí vem a maldade, aí vem ali a deturpação da realidade. Você vai criar ali uma massa de pessoas, porque você soube trabalhar o algoritmo. Então você não falou aquilo para uma pessoa, 2 pessoas, falou para milhares de pessoas, às vezes para milhões de pessoas. E aí o que acontece? Existe uma rede. Então, todos estão conectados. Você espalhou uma vez, é aquela história. Isso aconteceu também na Itália. Existe um livro maravilhoso. Eu vou até ver aqui quem é o escritor que eu esqueci agora, que é o Engenheiros do Caos. Engenheiros do Caos. Cara, esse livro, ele é maravilhoso. Tá aqui ele.
Eu tenho ele impresso e também tenho ele... Um PDF aí, depois tu compartilha. Tá. Se você tiver o PDF. Aqui, ó. Juliano da Empoli. Os engenheiros do caos. E ele também trata sobre isso. Ele fala sobre essa questão dessa manipulação e o poder que isso tem e no mundo inteiro, né? Então, existe um mercado próprio para isso. Aí o que acontece? Nós estamos hoje numa situação, voltando já, conectando com a sua pergunta, que o Congresso Nacional, beleza, é quem deveria regulamentar, fazer a regulação, na verdade, disso, não faz, não fez até agora, e aí, por vários motivos. Entretanto, eu preciso falar uma coisa que é importante, Demerval, para esse tipo de atitude do Congresso. Sim. Não agir é uma forma de agir. É eu agir na omissão. Perfeito. A omissão a serviço de algo. Eu não vou agir aqui e aí alguém vai dizer, não, ele não está agindo. Então... Não, meu irmão, eu não estou agindo estrategicamente. Então é importante que as autoridades tenham essa responsabilidade, essa clareza sobre isso. Então, quando você deixa de agir, vão achar que nós estamos restringindo a liberdade de expressão. Não. Na verdade, o problema existe. Quando você não encara ele de frente, ele não vai deixar de existir porque você optou por ser omisso. Ele vai continuar existindo e vai se expandir. Não tem lógica. Sim. Então, quando você... porque eu consumo muito isso, na verdade, para fins de estudo. E quando eu vejo e seleciono alguns conteúdos, Demerval, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é impressionante. Há uma indignação imediata. A indignação, falei, como é que eu consigo tentar fazer alguma coisa para tentar mostrar para algumas pessoas que isso aqui é mentira? E o pior é que às vezes pessoas próximas minhas, elas vêm e falam, replicam aquilo que eu sei que é mentira. Eu falo, não, vem cá, não é assim, pelo amor de Deus, vamos começar. Aí eu fico, caramba, tu imagina, eu tentei convencer uma ou duas pessoas, que as pessoas com quem eu vou falar, sabe que eu não sou nenhuma pessoa que vai querer implantar mentira para elas, e, poxa, eu não sabia, eu achei que era, pois é, mas não era, isso é mentira. Agora imagina as pessoas que foram impactadas e que estão com o mesmo pensamento dessas duas pessoas só que eu falei, só duas pessoas eu consegui convencer do contrário, mas e as milhares que não conseguiram atingir? E o problema, né, doutor, e você vai me confirmar isso ou não, é que quase sempre essas inverdades ou meias-verdades que acabam se tornando uma verdade completa, né, por conta da captura da atenção, elas não levam só a um prejuízo com relação àquela situação. Às vezes ela leva também a uma ação dessa pessoa que foi impactada por essa desinformação, e essa pessoa ou toma atitudes no sentido de resolver aquilo ali fazendo justiça com as próprias mãos, ou deixando de ser justa com as próprias mãos. Não faz uma doação, não ajuda, não é solidário, não contribui, porque o seu sentimento foi desconstruído com relação àquilo baseado nesta desinformação. Ou outros que já são mais tendentes a faca nos dentes e tentar resolver a coisa de uma outra maneira, de modo que a gente acaba criando uma outra tragédia em função daquela tragédia humanitária, né? Duas coisas em cima do que você falou, perfeito. Quando a gente fala que fake news mata, nós temos vários exemplos. Existe um vídeo que foi feito por uma apresentadora do Globo Esporte, não vou lembrar o nome dela agora, e eles fizeram uma experiência com alguns convidados, a Globo fez, né? Foi bem interessante esse material. Eles compartilharam uma fake news sobre ela. Eu acho até que eu escrevi um artigo, tá até num blog meu, tá perdido, algum texto desse perdido meu, lá no meu blog, e eu coloquei esse vídeo. E aí as pessoas que foram convidadas estavam lá no estúdio da Globo, e elas compartilharam, tal, aquela fake news. E aí do nada ela aparece lá. Aí as pessoas olham pra ela, surpresa, vocês estão surpresos por eu estar aqui? Pois é. Vocês acabaram de compartilhar uma fake news e tal. E aí ela coloca um depoimento de uma jovem que a mãe dela morreu apedrejada. Eu acho que a moça que você está se referindo, a personagem, acho que foi a Fernanda Gentil. Fernanda. Eu sabia que era Fernanda. Isso, exatamente. Esse vídeo é perfeito. E a pessoa, a jovem que ela coloca fazendo um depoimento, fala que a mãe dela foi morta porque divulgaram uma fake news na cidade, que ela era bruxa, que ela tinha feito rituais e tal. E quando... eu não sei se foi sincero que foi ela propriamente ou alguém com característica parecida com a dela. E aí, encontraram ela na rua,
enfim, agrediram, tal, até a morte. Então, isso é um ponto, né, que se exemplifica aquilo que você falou. Sim. A outra questão é o seguinte, não dá mais para que nós fiquemos realmente reféns dessa realidade a ponto de a ponto das autoridades não agirem. Então, o que aconteceu? O Congresso ainda não fez a parte dele, está omisso, o Congresso está omisso, e talvez possa até dizer se acovardando para a realidade. E nós temos o TSE, a Justiça Eleitoral, através do TSE, dentro da limitação que o TSE tem, porque, olha, nós temos que fazer justiça, até irônico, a Justiça Eleitoral. Quando o Congresso se omite, o que o Judiciário, o que o TSE pode fazer? Olha, eu não posso legislar, é verdade. Agora, eu tenho jurisprudência, eu tenho aqui entendimentos consolidados nas nossas decisões, nos casos concretos que vêm para a gente. Então, na hora de o TSE editar suas resoluções, no caso a resolução específica de propaganda eleitoral, o TSE falou o seguinte, olha, como a lei das eleições ainda não foi atualizada, depois de uma atuação no Congresso Nacional, a gente vai inserir aqui os textos que já representam aquilo que nós entendemos, lá nos nossos julgados. E aí, dessa maneira, o TSE vai e coloca a sua regra também, já aquilo que já entendeu, dentro da resolução. Aí alguém pode falar assim, mas ele está legislando. Não, já é um entendimento que o tribunal tem, porque é o seguinte, jamais, Temerval, em hipótese alguma, uma lei vai conseguir especificar todas as situações fáticas algo que pode acontecer na nossa sociedade. Uma legislação eleitoral jamais vai conseguir pormenorizar tudo. Não. Então, existe ali a lei, existe ali as normas e tal, e quando a gente vai para o caso concreto, para a realidade, como eu gosto de falar, a vida como ela é, inúmeras situações vão aparecer que não vão, muitas vezes, ali estar expressamente tipificado na lei. Aí cabe justamente ao julgador, né, ali ao Poder Judiciário, fazer a interpretação, fazendo uma combinação de normas e tudo, um entendimento mais amplo para aquilo. Porque senão a sociedade fica impraticável. Porque, exatamente. Lembra quando eu falei que essa minoria, ela é somente ela que vai, de dentro dela que vão sair os representantes do povo? Porque é aqui nessa classe política que vai sair quem é filiado, quem está fazendo trabalho político, não é ali a massa que está dispersa e tal. Tá. Assim também são os grupos maliciosos. É o crime organizado que você citou, entendeu? E então, quando nós estamos falando aqui de desinformações, especialmente para fins eleitorais, aí cabe ao TSE, cabe à Justiça Eleitoral fazer a regulamentação, né, sobre essa questão. Então, no sentido, né, claro que extraindo ou da legislação ou do seu entendimento já consolidado, ele não vai criar do nada. E aí, nós temos hoje, sim, na legislação eleitoral, voltada para a propaganda eleitoral, algumas questões específicas, por exemplo, a atuação de perfis fake, perfis falsos, é proibido. Então, uma sugestão que eu dou, é muito melhor um cidadão fazer suas críticas que são um direito do cidadão, de cara limpa, com seu perfil ali oficial nas redes sociais, do que ele querer criar vários perfis fakes e achar que vai desgastar grupo A ou B e vai ficar impune. Não vai. Vou te dar um exemplo que aconteceu aqui em 2020. Em 2020 nós tínhamos nós fomos invadidos por perfis, por ciborgues que chamam, né? Então, são pessoas que têm ali vários perfis criados e eles mantêm esse perfil ao longo do tempo. E eles postam coisas do dia a dia, do cotidiano. A academia tá paga. O Corinthians ganhou de novo, né? Não é nenhuma novidade. E tal. Então eles vão colocando uma coisinha natural ali e tal, orgânica. Aí do nada eles colocam uma matéria ali criticando quem eles querem criticar. Então, beleza. Então, eles estão criando e vão adicionando ali as pessoas da cidade, né? Sim. Então vão começar a criar relação com várias pessoas aqui, autoridades, personalidades. Vou adicionar aqui o Demerval na minha rede de relacionamento, João, Pedro, tal. Vários pré-candidatos. Por quê? Porque aí eu vou atingir também um público que eu quero. E aí, nós passamos a perceber em 2020 que pessoas que tinham publicação com compartilhamento de 10, 15 compartilhamentos passaram a ter milhares de compartilhamentos do nada.
Uma publicação, milhares de compartilhamentos, milhares de visualizações e tal. Ou seja, eram esses ciborgues que chegavam, pegavam o conteúdo e disseminavam. E também, dentro disso, tinha a desinformação relacionada à Covid. Então, o que nós fizemos? Eu protocolei um pedido na Polícia Federal para a abertura de inquérito federal para fins de apurar desinformação para fins eleitorais. Vulgo fake news. Só que aí, eu tinha medo de protocolar e o delegado não dá atenção devida. E aí, paralelamente, a gente entrou com várias representações eleitorais pedindo a quebra dos sigilos, dos IPs, das publicações feitas por perfis falsos. E a justiça, no início, não entendia que não e tal, e depois a gente conseguiu convencer, através da tese colocada, e conseguimos derrubar alguns perfis. Que, na verdade, quebrar IPs. Sim. E identificarmos as pessoas por trás dos perfis. E aí, depois, eu fui na Polícia Federal, despachei com o delegado, eu tinha levado para ele 100, um bolinho de 100 perfis que claramente eram fakes. Para dizer para ele, doutor, isso aqui é só 100 de muitos outros que tem lá. Imagino. E veja só o tipo de conteúdo que eles espalham. Tá? E eu estou falando aqui, nós estamos em pandemia. Então, esses conteúdos também têm a ver com pandemia. É para desgastar eleitoralmente? Mas a gente está falando aqui de saúde pública. Entendeu? E aí ele falou assim, porra, ainda bem que você veio despachar aqui, que eu te confesso que eu poderia até pensar que era mais um ato político. Eu digo, não, eu trouxe para o senhor a prova. E está aqui a decisão judicial, inclusive. É uma prestação de serviço em nome de um bem público, a saúde. Exatamente. Caramba, doutor, agora eu não entendo. E aí eu, dentro dessa curiosidade, imagino que a maioria da população também, é como uma justiça eleitoral que lida tecnologicamente com algo tão complexo como, por exemplo, essa rede de captação de votos com as urnas eletrônicas, não tenha, ou tem, aí você vai me dizer se sim ou não, um monitoramento que não seria invasivo, porque nós estamos falando aqui de tecnologia a serviço da inverdade, né? Não consegue fazer isso em tempo real, essa captura, esse monitoramento. Como é que é isso, doutor? Porque eu imagino, tudo bem que a justiça eleitoral, às vezes, ela tem uma certa lentidão em termos de processos. Convenhamos aqui, um exemplo seria candidaturas sob júdice, que depois de eleitos não podem assumir, quando poderia, para o cidadão comum, ter sido impedido esse camarada de captar votos numa eleição, se a justiça já sabia que ele estava com problemas, ou seja, o ficha suja, aquele cara com processos, enfim, etc. E aí a população vai lá, às vezes elege um camarada, ele não pode assumir porque foi subjúdice, era ficha suja, tinha problemas com a justiça e não pôde assumir. Não dá para entender isso. E a segunda coisa é essa, por que não se resolve isso em tempo célere, de que isto não se propague e prejudique a quem se direciona àquela inverdade? Perfeito. 2 pontos. O primeiro, no que diz respeito a... Olha, a justiça eleitoral, ela, na minha opinião, ela sempre esteve na vanguarda no que diz respeito a uso de tecnologias dentro do Poder Judiciário como um todo. Até pela temática que ela atua, né? Pela questão da atuação dela ser uma atuação muito especial. A justiça eleitoral, ela não está ativa só em ano eleitoral. Ela está ativa porque eu gosto muito de falar isso. Para Dona Maria e seu João, aqui, de vez em quando eles lembram, muitas vezes, que tem eleição. Esse ano a eleição é para presidente, é o Lula, é o Bolsonaro, é o João. Não, é prefeito, Dona Maria. Ah, tá, é para prefeito e vereador. Deputado também não, para prefeito e vereador só. Então a pessoa que não é ligada em política, né, o cidadão que tá atrás fazendo o seu corre do dia a dia. Sim, eu não tô criticando isso não, tá? Sim, só tô fazendo uma constatação e é isso mesmo, e segue o jogo. Mas para quem tem envolvimento político, e aí a gente vai colocar a justiça eleitoral no sentido de estar envolvida com o processo eleitoral, nós temos 2 tipos de ano calendário. É um ano eleitoral e um ano pré-eleitoral. Sim. Porque quando acaba o ano eleitoral, que é agora 2024, é ano eleitoral. Quando for dia 1º de janeiro de 2025, para todo mundo que atua no meio partidário, no meio político, a justiça eleitoral é o ano pré-eleitoral. Pré-eleitoral de quê? De 2026.
Então, Porque nós não temos eleição de 4 em 4 anos, nós temos de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos, eleições gerais e 2 anos depois, eleições municipais, e assim sucessivamente. Então, um ano pré-eleitoral é um ano que a Justiça Eleitoral vai já fazer a gestão, a administração do próximo pleito. Né? Então, ela permanentemente está ativa. E no que diz respeito à tecnologia, eles sempre tiveram na vanguarda. Eles sempre tiveram, na minha opinião, sempre foram um segmento, foi ali da Justiça, né, do Poder Judiciário, que sempre atuou muito forte com tecnologia e tal. Inclusive facilitando a vida dos agentes partidários. Porque, por exemplo, o sistema de prestação de contas eleitorais, o SPCE, ele é fornecido pela Justiça Eleitoral e de uso obrigatório pelos partidos. Então não fica, para poder ter uma melhor fiscalização, não fica uma coisa maluca de vários sistemas de contabilidade sendo utilizados, que depois vai trazer mais dificuldade. Não. A Justiça cria o sistema gratuitamente e fornece aos atores políticos envolvidos. Eu imagino o desafio de fazer isso, doutor, porque recentemente nós tivemos o Google justificando que neste ano não haverá postagens no sistema do Google de propaganda eleitoral, porque o Brasil, segundo o Google, é muito complexo. São 5.577 municípios e que para ele isso era algo impensável do ponto de vista da organização, no sentido de saber o que era fake news, o que não era, e que, portanto, ele achou melhor tirar o Google do pleito do que encarar o fato de ficar monitorando, ficar resolvendo essas pendências. E a Justiça Eleitoral faz isso aqui com maestria no Brasil, é exemplo para o mundo, inclusive. Verdade. E nessa questão para poder concluir o raciocínio das tuas 2 perguntas, é o seguinte: por mais que a Justiça Eleitoral tenha esse protagonismo, essa atuação especial no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito a registro de candidatura, no que diz respeito a essa demora, muitas vezes, na análise dessas questões de pessoas que estão ali com ficha limpa e tal, eu escrevi um artigo em 2016, quando houve uma reforma eleitoral, falando sobre isso. E, por coincidência, ano passado, esse ano, o ministro Barroso também passou a defender algo parecido, que é o seguinte: o Congresso, na verdade, nacional, precisa fazer uma alteração na legislação para facilitar isso. Porque o que aconteceu? Você lembra que antes nós tínhamos uma campanha de 90 dias. Sim, verdade. Né? Quando foi em 2015, a Lei 13.165 de 2015 alterou a lei das eleições, a lei da 9.504 e a lei dos partidos políticos e tal, fez uma profunda reforma eleitoral, e dentro dessa reforma eleitoral, um dos principais pontos foi justamente reduzir o tempo de campanha de 90 para 45 dias. Agora, quando eles reduziram esse tempo para esse curto espaço de tempo, eles não levaram em consideração a estrutura que tem o judiciário eleitoral, por exemplo, o volume de coisas que vem para que seja julgado no curto espaço de tempo, nos registros de candidatura. E o que eu defendia já lá na reforma de 2015? Que os registros de candidaturas pudessem ser feitos e iniciados no primeiro semestre do ano da eleição. Porque se o partido político, tudo é planejamento. Se o partido não tem planejamento, ele tem que passar a ter. Ele tem que passar a saber, meu irmão, a regra é essa e você vai ter que se planejar. Então, se o partido indica, vou dar um exemplo aqui, o partido aí tem 2 pré-candidatos, não, e tem um pré-candidato certo a prefeito na sua sigla, ou e tem 2, beleza. Então, ele pode muito bem fazer a apresentação desses 2, não significa que depois não pode alterar. Essas pessoas podem adoecer, tem que viajar, podem falecer, um monte de coisa. Tem que contar com imprevistos. Os imprevistos, perfeito. Mas, a princípio, são essas 2 pessoas. Então, e quais são os pré-candidatos a vereador? Tá aqui, são esses aqui. Então, encaminha essa relação, encaminha essa lista para a Justiça Eleitoral já no primeiro semestre, e é como se fosse um pré-cadastro. Então, essas pessoas, a princípio, estão aptas. Então, e todas aquelas que não estão aptas, elas vão ter tempo de se defender, então vai ter todo um tempo legal para a Justiça dizer assim, não, tá apto ou não, tá fora do jogo. Aí o partido vai ter a possibilidade de indicar outras pessoas, até atingir o limite que ele pode apresentar. E quando for lá na eleição propriamente,
num processo eleitoral, vai ser algo simplificado, por exemplo. Exatamente. Porque todas aquelas pessoas, você encaminhou todas as mesmas pessoas? Sim. Então tá tudo de boa. Vamos fazer aqui um checklist rapidamente. Resolveria aquela dúvida que eu coloquei agora há pouco aqui, de que como é que pode? O cara que não tinha condições de ser candidato ganhou o voto, esse voto foi perdido, fica aquilo no imaginário, na cabeça do eleitor. Porque muitas vezes, essa moeda tem duas faces. Porque, por exemplo, o candidato, ele pode estar tendo um impedimento de participar da licitação, que é coisa momentânea, ou um erro, de repente, de alguma coisa que aconteceu administrativa. Mas como, vamos dizer, a máquina pública como um todo, ela é muitas vezes lenta também, em algumas situações, pode essa pessoa não ter o tempo suficiente para organizar a sua vida para poder ser candidato. Aí o que aconteceu? Nós vamos também ter ali um prejuízo para a sociedade, porque de repente essa pessoa que vai sair de forma injusta do jogo, ela é uma boa opção para a sociedade, para o eleitor. Perfeito. Então, por exemplo, ele está subjúdice. Só de estar subjúdice, só de estar participando da campanha com essa mancha no sentido de que, olha, ele carimbo, pode não né? ter... Tem um carimbo ali, subjúdice. Isso. Né? Só de, entre aspas, só dele ter esse carimbo, esse cara ou essa mulher já vai ter um grande prejuízo. Exato. Porque as pessoas já vão com desconfiança para votar nele. E embora goste dele ou dela. E às vezes esse problema nem é aquilo que estão pensando. Isso, aí lá na frente, depois da eleição, ele consegue reverter a situação. Aí o que vai acontecer? Ele nunca vai saber ao certo o que ele perdeu de votos. Ainda tem isso, né? Não, sabe, porque ele pode ter sido mais prejudicado de tudo. A sociedade, ela se prejudica no sentido de dizer assim, poxa, eu tenho que ter a certeza se esse cara pode ou não ter meu voto. É o direito que a sociedade tem. Outro ponto. Aí ele não pode? Então eu nem vou contar com esse cara. Agora, da forma como tá, os dois lados podem perder. A sociedade pode não saber se pode votar nessa pessoa ou não, e o cidadão ou a cidadã que tá com esse carimbo e vai dizer, meu Deus do céu, quantas pessoas vão deixar de ir lá votar em mim porque eu não consegui resolver a tempo isso aqui, ou então a justiça não conseguiu reverter, dar decisão a tempo, que tem a demora natural da tramitação das coisas. E a outra questão de você falar, de você perguntou, Demerval, por que a justiça não consegue e tal? Na verdade, essa tua pergunta, é a pergunta daquela pergunta de 1 milhão, ela é uma pergunta que não tem resposta ainda mundialmente. Porque é o seguinte, nós estamos passando ainda por esse fenômeno, nós estamos ainda meio que embriagados com isso. A gente ainda está meio atordoado com tudo isso que está acontecendo. É uma novidade ainda. Ainda é. Por mais que a gente já saiba, se a gente for se debruçar aqui com outras pessoas, especialistas e tal, falando sobre isso, cada um vai contar uma história que a gente vai dizer, é verdade, acontece isso, eu já vi e tal. Tá, mas como é que resolve? Cara, no mundo todo ainda não tem uma resposta para isso. Existem construções, existem exemplos. E aí o que acontece? Quando eu falei agora o Congresso está sendo omisso, o que eu acho? O que eu entendo sobre isso? Na verdade, embora não tenha uma resposta como se fosse uma matemática, 2 mais 2 vai dar 4 aqui e lá no Japão, existem sim já exemplos concretos, como na União Europeia, para que você inicie algo. Sim. Então, uma coisa é estar omisso. Está deixando que essas pessoas maliciosas, essas pessoas criminosas possam conduzir esse mercado de desinformação. Agora, se eu sou o Estado e eu que tenho que impor o respeito aqui, eu que tenho que colocar as regras do jogo e depois cobrar, então eu posso muito bem, devo iniciar uma regulação, mínima que seja, tá? Para que a partir daí a gente vai ajustando. Opa, eu errei aqui, eu passei da mão aqui. Então aqui eu tenho que folgar um pouquinho. Não, aqui eu fui tá muito folgado. Vamos apertar um pouquinho aqui. Então, a partir do momento que você inicia esse negócio da regulação, aí depois você vai fazendo ajustes. Eu entendo que é desse caminho. Doutor, hoje fui procurar aqui no TS Justice, que é um canal que a gente segue para ficar por dentro das situações, e nós estamos fazendo um podcast justamente no dia em que a urna eletrônica completa 28 anos. Oh, que legal. Hoje é aniversário da urna eletrônica no Brasil. Aí, doutor, 28 anos de urna eletrônica, né? Parabéns. Parabéns para a urna eletrônica. Para a urna eletrônica. Para a justiça brasileira. Exatamente. Para a sociedade brasileira, que é uma conquista da sociedade. Às vezes a gente tem aquele famoso, aquela síndrome do vira-lata, né? Então a gente acha que tudo que é bom é de fora. Exatamente. É lá fora. Que nada. Todas as democracias são imperfeitas.
entendeu? A nossa também mas está na permanente construção. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar aquilo que é bom, mudar aquilo que é ruim e segue o jogo. E esse é um bom exemplo que o Brasil tem para dar ao mundo. Eu acredito até que esse dinamismo das coisas voltadas principalmente para questões eleitorais, que todos os pleitos têm algo a acrescentar, algo a retirar, algo a adaptar, a modernizar, é porque isso é feito por gente, né, doutor? Exato. E gente tem que mudar o tempo todo. Nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos, né? E aí, é isso mesmo. A gente tendo a capacidade de perceber os nossos próprios erros, beleza, então vamos lá e vamos corrigir. Doutor, todas as perguntas que eu não fiz, quero convidar você para voltar aqui para eu fazer. Porque nós estamos aí diante de um pleito. Estarei às ordens. Né? E você, já estou. Mais do que muita gente, está mais dentro do que nunca. Você conhece os intestinos, as entranhas, fígado, pâncreas e coração de uma eleição. E aí você vai ter que voltar aqui para a gente bater um papo, para a gente falar disso. E conforme as novidades que são tão necessárias enquanto informação forem surgindo, a gente vai passar. Não dá para a gente falar disso num podcast só, num episódio não, doutor. Você vai ter que voltar aqui. Por favor. E a gente vai agendar isso com você, porque eu sei que ano eleitoral você não para, né? E ser humano também tem que, de vez em quando, tomar uma Heinekenzinha no final de semana, principalmente no dia que o time da gente joga. Especialmente. Você como corintiano, uma Heineken cai bem, né? Muito bem. Olha, mas na próxima vez, eu tenho duas pautas ainda aqui para tratar com você. Pois não, bora. Na próxima eu vou trazer minha garrafa de café aqui do meu lado. A gente não botou café aqui, doutor, porque senão a gente toma antes dos convidados. É que todo mundo é cafeteiro. Pronto. Meu cafezinho aqui. E também eu quero te convidar, aproveitar aqui a tua audiência. Quarta-feira agora, dia 15, eu farei uma live às 20 horas para tratar sobre prestação de contas eleitorais. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Quarta-feira, dia 15. Perfeito. Dia 15, 20 horas, farei uma live. E aí eu quero alertar, né? Nós vamos fazer essa live pela Prime Pública para poder alertarmos sobre a importância da prestação de contas eleitorais numa campanha. Para quem não sabe, quem não presta conta, não presta. Eu costumo dizer que é o primeiro exemplo de todo aquele que quer ser representante do povo para mostrar para o povo, né? Ao povo que sabe fazer, pelo menos, a gestão da sua própria prestação de contas. Exatamente. Doutor, quais os seus arrobas aí? Seu Instagram? Instagram, @claudiomoraes.7. Claudiomoraes.7, eu acho que é a rede social que eu mais uso. Sim. Moraes com E, né? @claudiomoraes.7, 7 numeral. Quem quiser lhe encontrar, vai lá, que lá tá os outros contatos, né? Os contatos, E o site do escritório é claudiomoraes.adv.br. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Capturar você aqui numa segunda-feira, não é fácil. Você veio aqui para a gente iniciar essa semana, dia de 28 anos da urna eletrônica. Legal. Dia que a gente veio aqui para falar de Paraupebas ter superado os 200 mil eleitores, o que é simbólico, histórico para esta cidade. E você é um cara que ajuda a escrever essa história, construir esse legado que esta cidade tem. E para a gente é uma honra que você tenha vindo aqui, viu, doutor? Muito obrigado, amigão. Obrigado. E até a próxima, hein? Até a próxima. Gente, aguardem. Aproveita, compartilha esse episódio, curte, vem junto com a gente, porque o Câmara de Vencedores tem sempre uma história muito interessante de alguém para contar nessa bancada.